comprar 2.000 ações da 3tentos, o que equivale aí a mais ou menos 24 mil reais, 25 mil reais. E depois eu vou explicar ali o motivo pelo qual eu investi nessas ações, nessa empresa. O que você está vendo aqui na tela é o Home Broker, que é o local da corretora onde você consegue comprar ações, né? Não só ações, mas vários investimentos. Então, como você pode ver aqui, a 3tentos, tem pessoas vendendo aqui desse lado, tem pessoas comprando desse lado aqui, a esses preços aqui, certo? E aqui embaixo tem um Times and Trades, que é onde aparece ali as negociações, as compras e vendas acontecendo ali em tempo real. Eu vou comprar aqui, ó, tem uma pessoa vendendo aqui, várias pessoas aqui vendendo a R$12,06. Eu vou comprar aqui, ó, eu aceito esse preço, vou comprar aqui 2.000 ações. Isso aqui vai ser mais ou menos, ó, vai equivaler a 24.120, e eu vou apertar aqui para comprar. Então vamos lá, aperto OK e comprei aqui as ações da 3tentos. Como você pode ver aqui, eu tô comprando da Genial, né? Então aqui o comprador Genial e aqui os vendedores. Então eu comprei 2.000 ações aqui, ó, desse pessoal. Então se você somar aqui essas compras aqui, últimas compras aqui da Genial, vai dar esse valor. Já subiu aqui, né? Porque teve outras pessoas comprando, negociando, mas a gente comprou aqui as ações da 3tentos por R$12,06. Já subiu aqui para R$12,10, né? Mas isso aqui é variação, não tem nada a ver. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de compra, nem de venda de nenhuma ação, nenhum ativo. Então o que eu estou fazendo aqui é só mostrando eu comprando as ações. Não vá fazer igual, né? Não compre as ações só porque eu comprei. Isso aqui não é uma recomendação. Agora eu vou explicar o motivo pelo qual eu investi nessas ações, nessa empresa. Por que eu investi nas ações da 3tentos? Quando você olha o gráfico dos últimos 5 dias, você vê que a 3tentos aqui ela caiu 19,59%, né, nos últimos 5 dias. Quando você olha aqui do dia 28 até o dia 30 aqui, que foi quando eu comprei as ações, né, as ações caíram aqui 21,42%. Então o que acontece? Eu comprei as ações da 3tentos só porque caiu então? E a resposta é não. Nem sempre quando uma empresa cai, quer dizer que isso é uma boa compra, que a ação ficou mais barata. Tem empresas que as ações elas caem, mas o resultado da empresa fica muito pior, o negócio da empresa tem uma perspectiva muito pior, e aí nem sempre a queda das ações quer dizer que a empresa ficou mais barata, que é uma boa compra. Mas no caso das 3tentos, eu não acredito nisso. Eu acredito que o resultado da empresa ele não vai ficar muito pior. O negócio da empresa não ficou muito pior. Então, quando você olha as notícias dos últimos dias, você vê que uma parcela da queda das ações foi por conta do quê? Saiu uma notícia que a empresa tinha feito uma reunião fechada com analistas e nessa reunião ela teria dito que ela teria passado perspectivas um pouco pior para o negócio do que era imaginado. Então, isso aí fez com que o mercado, por conta que, em tese, ela teria passado informações de antemão para outras pessoas, né, não foi publicamente, e essa ideia em si fez com que o mercado batesse muito na ação e caísse bastante, como você pode ver, né? Caiu bastante nesses últimos 5 dias. Só que assim, a empresa depois ela comunicou, tinha feito a reunião de fato, como é normal algumas empresas fazerem, mas ela não tinha dito que o resultado ia ser muito pior, ela não passou de antemão essas informações, né? Que não eram públicas. Mas assim, o mercado ele fica naquela indecisão e resolveu por bater bastante na ação e derrubar muito a empresa. Mas quando você olha os números da empresa, né? Quando eu olhei os números da empresa, você vê assim, por exemplo, no lucro líquido. Nos últimos 5 anos, a empresa ela conseguiu crescer o lucro líquido dela em 23,67% ao ano. Então, 23% ao ano aí de crescimento de lucro. Isso, poucas empresas conseguem fazer. Então, isso foi um ponto positivo para mim na 3tentos. Quando você olha um gráfico de mais longo prazo, vamos dizer assim, né? Se você pegar aqui de 2011 até 2025, a empresa ela saiu de 35 milhões aqui de EBITDA, né? Esse EBITDA ajustado aqui, para 1 bilhão e 25. Isso aqui é um crescimento de 27,3% aqui desse EBITDA ajustado ao ano. Isso é um crescimento muito forte, né? Poucas empresas conseguem fazer isso. Então assim, lembrando, né, esse EBITDA aqui não é o lucro líquido, né? Não é igual esse lucro aqui. É um lucro mais operacional ali, um lucro um pouco diferente. Depois eu posso explicar. Mas quando eu olhei isso, né, quando você vê isso, você consegue observar que a empresa, tanto no curto prazo, vamos dizer assim, né, 5 anos, quanto num prazo um pouco maior, aqui 25, 26 anos, ela conseguiu crescer bastante o resultado dela, né, um crescimento bem alto. Então isso me chamou a atenção, um ponto positivo para ela. Mostrando aqui o que a empresa ela faz, né, se você não conhece a 3tentos, como é que funciona mais ou menos a 3tentos aqui. Ela tem a parte de insumos, que é aquele que ela vende aqui sementes, fertilizantes, defensivos, ali para os agricultores, certo? Ela tem aqui a parte de grãos, que é quando ela compra, vamos dizer assim, ou troca os grãos ali com os agricultores,
Então, na empresa tem um negócio chamado... A empresa faz uma negociação chamada barter. Eu acho que se pronuncia assim, barter. E o que seria esse barter? O barter é quando a empresa, a 3Tentos aqui, ela, em vez de receber dinheiro dos agricultores, ela troca os insumos, né, alguns produtos aqui que ela vende, por grãos. Então, em vez do produtor pagar em dinheiro, ele paga em grão. Isso ajuda, facilita muito a negociação com os fazendeiros, né? Porque eles vão trocar, ele não precisa ter o dinheiro ali, ele troca pelo produto que ele já produz, né? Que é o grão. Então, a 3Tentos, além dessa parte do grão, ela tem a parte de indústria também. Que é onde ela pega, por exemplo, a soja, o milho, que ela consegue trocar aqui, e transforma aqui em produtos de valor agregado mais caro, então maior, produtos de valor agregado maior, como farelo de soja, biodiesel. Ela está fazendo agora investimentos em indústria de álcool, então, de milho no caso, né? Então, assim, com isso, a empresa ela tem um ecossistema aqui um pouco mais diversificado. Então, ela não só vende insumos, né? Ela tem insumos, ela tem grãos, ela tem indústria. Então, isso aqui seria a ideia do negócio da 3Tentos. E nesse segmento, não quer dizer que todas as empresas desses segmentos aqui são boas, né? Mas é um segmento, na minha opinião, bem relevante e bem resiliente, né? As pessoas sempre vão precisar de comida, né? E desses produtos. Então, não quer dizer que todas as empresas que estão nesse segmento vão se dar bem, mas eu acho que é um ponto positivo também para a empresa. Ela ser diversificada e um segmento que eu acho que vai durar bastante tempo aí. Quando você olha aqui também, numa apresentação que a 3Tentos fez ali no 3Tentos Day 2025, ela fez outra coisa que me chamou muita atenção também, que foi o quê? Ela fez uma projeção, uma ideia, vamos dizer assim, que ela pretendia chegar em 2032 a 50 bi de receita líquida, certo? Em 2025 aqui ela tinha 15 bi e 900 e ela pretendia chegar aqui nos 50 bi. Então o que acontece? Isso aqui é um crescimento de 18% ao ano, 18,6% ao ano de crescimento de receita. Se a empresa, ela de fato conseguir chegar nesses números que ela pretendia ali, né? E ela conseguir manter as margens que ela tem hoje, né? Ela conseguiu ou até aumentar as margens, isso aqui vai fazer com que a empresa ela tenha um lucro muito maior, vai fazer com que o lucro da empresa cresça bastante. E quando uma empresa ela aumenta o lucro dela, a tendência é que ela valha mais, né? Porque imagina que você tem uma empresa que lucra 10 milhões e aí tem outra empresa que lucra 100 milhões. Qual você acha que vale mais? A que lucra mais, né? Que lucra 100 milhões. Então, se a empresa ela conseguir realmente crescer essa receita e manter as margens ou até aumentar, o lucro dela vai tender a crescer muito. E aí, consequentemente, eu acho que ela vai valer muito mais. E aí, assim, mesmo que ela não consiga aqui chegar nesses 50, vamos supor que ela chega assim, em 45, por exemplo. Ela não consiga chegar no valor aqui 50. Mesmo assim, eu ainda acho que ela vai conseguir, se ela manter as margens ou até aumentar, ela vai conseguir ter um lucro muito, muito maior e, consequentemente, valer muito mais. Claro, existem riscos dela não conseguir, ou ela diminuir a margem dela e ter alguns problemas, mas eu acho isso não muito provável, né? Por isso até que eu investi na empresa. Antes aqui, até de continuar, tem algumas coisas a mais que eu vou falar, eu vou pedir para que, se você estiver gostando do vídeo, você curta aqui o vídeo, né? Não custa nada, é de graça, é só apertar no botãozinho de curtir, de gostei. E se você quiser acompanhar o canal mais de perto, vamos dizer assim, ver os vídeos que eu posto aqui sobre investimentos, principalmente ali focados em ações, eu vou pedir para que você se inscreva no canal também, né? Você ajuda aqui eu crescer esse canal e também vai ficar mais fácil você acompanhar. Então é só apertar no botão de inscrever-se aí, né? Se inscreve, não custa nada também, né? E você vai acompanhar aqui, eu tenho vários vídeos aqui mostrando algumas armadilhas, como você pode fugir de algumas armadilhas no investimento em ações. Tem alguns vídeos aqui mostrando algumas empresas, mostrando aí o investimento em algumas empresas, os resultados em si, né? Então eu acho que vai ser muito bacana se você se inscrever aqui e acompanhar, além de me ajudar aqui, né, a crescer o canal. Dito isso, vamos entender aqui se a 3Tentos ela paga muito dividendos. Então, como você está vendo aqui, tem a pergunta, né? Paga muito dividendos a 3Tentos? E a resposta seca é não. Quando você olha aqui os dados, em 2022, a 3Tentos teve um lucro aqui de 570 milhões. E ela pagou de dividendos 7 milhões e 600 aqui, né? E isso aqui foi equivalente aqui a um payout de 1,34% do lucro dela. Isso quer dizer o quê? Do lucro dela, ela só pagou 1% aqui em dividendos, né? Em 2023, como você pode olhar aqui, ela lucrou 575 milhões e pagou 57 milhões aqui de dividendos. Isso é equivalente a 10%, né? Então, 10% do lucro que ela teve, ela distribuiu como dividendos, né? Não é 10% de dividend yield, lembrando isso, né? Não é que ela pagou 10% de dividendo, ela pagou 10% do lucro dela. Então, você vai pulando aqui, 2024, ela lucrou mais, né? 757 e pagou 58, 7% aqui do lucro. Em 2025 ela cresceu mais ainda o lucro dela, foi para 808 milhões, e ela pagou 94 milhões de dividendos, dá o quê? 11% aqui do lucro dela. Então você vê que a empresa aqui, na média, se você olhar aqui, mais ou menos ela paga 10% do lucro dela, né? Então 90% do lucro que ela tem
ela não distribui como dividendos. Ela pega esse lucro e reinveste no negócio. Faz novas indústrias, abre novas lojas, então ela reinveste no negócio. Para mim, isso é algo bom. Porque como essa empresa, ela consegue ter um retorno bacana, né, sobre o investimento que ela faz, conforme ela pega esse lucro e ela reinveste no negócio, ela cresce ali, no futuro a tendência é que essa empresa ela tenha mais lucro. Então, tem empresa que não tem muita avenida de crescimento, não tem muito para onde crescer, e aí a empresa resolve pagar mais dividendos. No caso dela, como ela enxerga mais oportunidade de crescer, né, e ela tem uma rentabilidade, um retorno bacana, vale mais a pena, na minha opinião, ela realmente pegar esse lucro e reinvestir no negócio, crescer esse negócio, para depois ela ter um lucro maior. Então, se você gosta de dividendos, no momento, pelo menos, não é o caso, né? Ela não é essa boa pagadora de dividendos, ela não paga muitos dividendos. Ela só paga um pedacinho do lucro dela ali. Mas, por outro lado, ela reinveste para crescer. Só que assim, quando você olha, se a empresa, como eu falei lá no início, se ela cresce o lucro dela, a tendência, né, como você está vendo nessa seta azul, a tendência é a cotação também subir. Por quê? Né, no longo prazo. Por quê? Quanto mais lucro a empresa tem, como eu já falei, mais ela tende a valer. E conforme mais lucro ela tem, mais dividendos ela consegue pagar também aqui nesse gráficozinho, né, como você pode ver. Por quê? Quanto mais lucro a empresa tem, mais dinheiro ela vai ter, né, vai sobrar para ela conseguir pagar como dividendos. Então eu botei aqui um exemplo para ficar mais claro isso. Imagine duas empresas. Tem a empresa A aqui e ela tem um lucro aqui de 100 milhões. Ela vai distribuir 50% do lucro como dividendos. Então qual é o dividendo? O dividendo vai ser 50 milhões, né? 50% do lucro, 50 milhões. Aí tem a empresa B. A empresa B tem os mesmos 100 milhões de lucro aqui da empresa A, certo? Só que ela distribui 10% só do lucro. E aí 10% de 100 milhões é 10 milhões de dividendos. Então você vê aqui, ó, a empresa B ela paga bem menos dividendos do que a empresa A, né? Um paga 10 milhões, o outro paga 50. 10 aqui, né? E 50 aqui. Beleza. Mas vamos supor que passou um tempo no futuro, né? No futuro aqui, ó. Essa empresa A, deixa eu apagar, essa empresa A aqui, ela aumentou o lucro dela para 200 milhões. Como ela paga 50% aqui de dividendo, né? 50% do lucro em dividendos, esse dividendo aqui vai ser de 100 milhões, certo? Que é 50% dos 200 milhões. Só que aí, a empresa B aqui, ela cresceu, ela saiu de um lucro de 100 para um lucro de 1 bilhão. Então isso aqui, ó, isso aqui é 10 vezes, né? Isso aqui para cá são 10 vezes o lucro dela. Ela conseguiu crescer 10 vezes o lucro. Então, agora essa empresa, como ela tem um lucro maior, ela distribui 30% do lucro em dividendos. E aí isso aqui, ó, 30% de 1 bilhão dá 300 milhões. Né? 30% de 1 bilhão dá 300 milhões. Então, ela paga agora muito mais dividendos do que ela pagava antes. Ela pagava 10 milhões antes, ó, e hoje ela paga 300 milhões. Né? 30 vezes mais. E quando você olha a empresa A aqui, ó, ela paga 100, né? Então ela paga 100, a outra paga 300. Essa aqui paga 3 vezes mais do que essa daqui. Então, a empresa, quando ela cresce o lucro, quais as coisas que pode acontecer? Né? Como eu falei, a tendência é que a cotação ela suba, né? Vá buscando esse lucro, né? Porque quanto mais uma empresa lucra, a tendência é que ela vai valer mais. E conforme ela tem mais lucro, mais dividendos ela consegue pagar também, né? Porque o lucro dela é maior, ela tem mais dinheiro, né, para pagar dividendos. Então essa é uma das formas que o investidor ele pode ter retorno no investimento. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a T-Tentos. Lembrando, não é uma recomendação de compra, de venda aqui, não é uma recomendação esse vídeo. E também tenha te ajudado a entender como é que funciona ali alguns mecanismos, tipo essa ideia aqui que eu acabei de passar, né? Do investimento em ações, né? Quais são as formas que você pode ganhar dinheiro com ações, além dos dividendos. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, o seu like aqui embaixo. E também, se você quiser acompanhar mais de perto aqui o canal, vamos dizer assim, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda eu a crescer e também fica mais fácil você ver os vídeos que eu postar. E antes de acabar o vídeo, eu peço para que você assista outro vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre investimento em ações, outros tipos de investimento, que eu acho que vai te ajudar bastante. Então assiste outro vídeo aí, que eu acho que vai ser bem bacana. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue